Sigmund Freud nasceu em 1856 na região da Morávia, que hoje corresponde à parte oriental da República Tcheca. Aos 4 anos, ele mudou-se para Áustria junto com a família e viveu ali até 1938, quando ele migrou para a Inglaterra, onde ele morreu no ano seguinte. A gente vai ver um pouco a respeito dos conceitos básicos da teoria de Freud, que se chama a psicanálise. Essa teoria, ela impactou de forma tão profunda o nosso entendimento sobre a mente humana que o século XX chegou a ser chamado de o século freudiano. E isso foi muito importante para o estudo da mente como um todo. Todos os nossos processos mentais, segundo Freud, eles ocorrem de forma encadeada, ou seja, nenhum pensamento, nenhum sentimento, nenhuma lembrança acontece de forma isolada ou por acaso, como se surgisse do nada. Não é assim que funciona. Mesmo que às vezes alguns pensamentos ou sensações pareçam surgir de forma espontânea, Existem elos ocultos que ligam esses eventos mentais a outros que já aconteceram anteriormente. E de acordo com Freud, a vida mental ela se desenvolve de forma contínua, mesmo que a gente não esteja consciente dessa continuidade entre os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, de uma forma geral. Isso pode não ser lembrado, não pode ser consciente. O nosso consciente é a parte da nossa mente que lida com todas as informações das quais a gente está ciente num dado momento. Agora, por exemplo, o seu consciente está ocupado em dedicar atenção a esse vídeo, em tentar estabelecer uma relação entre as informações novas e as informações que você já tinha sobre esse assunto. Em verificar se o som do vídeo está num volume confortável, enfim, o consciente agrega as informações às quais você dirige a sua atenção de forma intencional em um determinado momento. Mas esse é apenas a ponta do iceberg, ou seja, é uma pequena parte da nossa mente. Existem outras partes menos expostas, as quais Freud chamava de pré-consciente e inconsciente. E esse estudo, ele revolucionou o estudar a mente humana. Imagine o inconsciente como uma parte mais submersa de um iceberg. Lá ocorrem processos mentais que nunca foram conscientes e que não podem ser acessados pelo consciente, a não ser em situações excepcionais. É nesse lugar inacessível que também ficam guardadas as informações que foram excluídas do consciente e que não podem ser lembradas, porque elas foram reprimidas ou foram censuradas. Lembranças traumáticas, por exemplo, outros tipos de lembrança que doeram muito vão ficar lá, mas de uma certa forma vão influenciar a vida mental da gente, mas não vão ser lembradas, elas só vão influenciar. Apesar da gente não ter clareza sobre as coisas que estão no nosso inconsciente, sempre que um pensamento ou um sentimento vier à mente e parecer que ele não tem nenhuma relação com os pensamentos ou com os sentimentos anteriores, na verdade, eles estão relacionados sim, mas a gente não consegue entender esses elos, porque eles estão no inconsciente e a gente não consegue entender essa descontinuidade que Freud coloca como sendo existente. A gente precisa entender que o pré-consciente é uma porção do inconsciente que facilmente se torna consciente. Então, ele seria o equivalente àquela parte do iceberg que está imediatamente abaixo do nível da água e que facilmente é acessível. Todas as suas memórias que podem ser lembradas, tipo que você comeu no café da manhã, o nome do cachorro da sua tia, ou as coisas que você aprendeu nas aulas de geografia do 6º ano, são memórias que se encontram no pré-consciente.
né? Então, quando a gente verifica isso, a gente imagina que um iceberg completo representa a nossa consciência dividida em 3 partes. O consciente, essa parte que está sempre acima da água e que representa uma pequena parte da nossa consciência. O pré-consciente, que é essa parte que está apenas um pouco submersa e que pode ser acessada com certa facilidade. E o inconsciente, que é essa parte profundamente submersa da nossa consciência, que a gente jamais deixou ela ficar acima da água. E é no inconsciente que habitam os processos e elementos que não são acessíveis ao consciente. E alguns desses elementos são as pulsões. Quando a gente fala de pulsões, essas pulsões que existem, o termo pulsão, instinto, impulso, eles são usados como sinônimos por algumas pessoas para poder traduzir os textos que Freud escreveu. A gente vai usar aqui o termo pulsão, né? Todos nós temos pulsões. O que são pulsões? São necessidades que nos dirigem a um determinado fim. Toda pulsão, ela tem uma fonte, uma finalidade, uma pressão e tem um objeto. Para entender melhor isso, podemos fazer uma comparação entre a pulsão e a sede. A sede tem uma fonte, que é a necessidade de líquidos para a hidratação do corpo. Tem uma finalidade, que é a de reduzir a necessidade até que o organismo esteja satisfeito com a quantidade de água. Já a pressão é a quantidade de energia que uma pessoa emprega para satisfazer essa sede. Isso vai depender da intensidade, da urgência, né? O objeto, por sua vez, não é apenas o líquido, mas tudo que uma pessoa faz para poder satisfazer a sua sede. Por exemplo, levantar e ir para a geladeira, escolher o líquido, bebê-lo. Apesar da comparação, a sede é uma necessidade fisiológica, já a pulsão não. Ela é uma necessidade psíquica, ao mesmo tempo orgânica. Ela está ali na fronteira entre o mental e o físico. E isso é importante a gente entender, porque toda a diversidade de pulsões, ela foi organizada por Freud em 2 tipos básicos, pulsão de vida e pulsão de morte. Essas 2 pulsões, quando eu falo da vida, é toda a demanda interna que nos leva a buscar o prazer, a criar, a realizar projetos, né? E a pulsão de morte é aquela demanda que nos conduz à busca do isolamento, da estagnação e a atos de destruição e morte. Essas pulsões, elas são mantenedoras da vida e incitadoras da morte. Elas residem em todos nós e têm um conflito permanente e não resolvido, porque a maior parte dos nossos pensamentos e ações são resultados não de apenas uma delas, mas das 2, da combinação dessas 2 forças, a pulsão da vida e a pulsão da morte. Quando a gente verifica isso a fundo, a gente vê que a pulsão da vida e a pulsão de morte, elas têm fontes de energias distintas. A fonte de energia da pulsão de vida é a libido, que vem da palavra latina para desejo. E a libido, ela é essa energia integrada na manutenção da vida. A pulsão de morte também tem uma fonte de energia específica, mas Freud não deu um nome específico, especial, para que ela tivesse. Sempre que você se dedica a construir algo ou a levar adiante um projeto importante, você está empregando uma parte da sua libido nesse projeto. Enquanto você estiver envolvido e empolgado nesse projeto, aquela quantidade de libido empregada torna-se indisponível para outros objetivos. Isso não quer dizer que nada mais importe na sua vida, pois é possível que a gente distribua itens diferentes de libidos para diferentes objetivos. Mas, quanto mais interesse a gente tiver num projeto, maior níveis de energia serão colocados ali. Essa é a mente humana.